Que o Senhor possa, através de ti, trazer aquilo que Ele preparou nessa noite. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. A direção que eu recebi da igreja foi para estarmos falando sobre um assunto específico, e o assunto é o propósito de Deus para a família. E eu, orando, eu perguntei, Senhor, mas o assunto é muito longo para pregar de 2 levadas. Senhor, por onde eu começo? E veio muito claro, tudo se começa pelo princípio. No princípio que criou Deus os céus e a terra. Então vamos começar pelo princípio. Por isso gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 27. Gênesis 1, 27, onde está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteia pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Os irmãos podem sentar. Nós vemos aqui uma palavra que Deus dá. E esta palavra não é uma insinuação, porque Deus não insinua nada. Ele dá uma ordem, é um mandamento. O verbo está no imperativo: sede fecundos, multiplicai-vos. Em outras palavras, formai família. Então, a família, desde que Deus cria o homem e a mulher, ele ordena família. Mas nós sabemos que houve a queda, houve o pecado. E então, quando nós vemos aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, a Bíblia diz: quando ouviram, depois que há o pecado, quando viram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até aqui eles estão juntos. Na hora de pecar, na hora de se esconder, na hora de fugir, eles estão juntos. E Deus vem e chama: Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, porque estava à noite e vi medo, me escondi. Olhe bem, primeira coisa que nós podemos notar é que a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha estar com o homem e a mulher. Afinal de contas, o grande sonho de Deus estava ali. Ele criou todas as coisas. E quando viu que estava tudo muito bom, na opinião de Deus, vocês imaginam. Agora sim, façamos o homem
à nossa imagem e semelhança. Que momento tremendo. Porque Deus tinha criado tudo pela sua palavra. Mas agora ele dá a palavra, ele se curva, ele toca o solo, ele pega o pó e ele desenha. Ele vai fazer a escultura de um modelo que ele guardou por toda a eternidade. Nunca tinha acontecido um homem. Ele agora traz todo o formato. E quando está pronto, ele se conecta com o homem. A vida, o calor, o sopro, o ar que está dentro de Deus, ele passa para dentro do homem. Há uma conexão, há uma ligação. Tem vida agora para o homem. E o homem está ali. O homem e Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias pela viração do dia para encontrar com Adão e Eva. Mas um dia Deus chegou lá. Não tinha ninguém esperando por ele. A gente fica pensando. A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles viram que estavam nus e correram para se esconder. Mas eles tinham estado a vida toda nus, porque Deus os fez sem roupa, porque o nosso corpo não é pecaminoso. O sexo não é pecado. Deus criou tudo antes do pecado. Com o pecado veio a libido em cima da nudez da humanidade. Com a libido, o pecado trouxe a libido em cima do sexo. O que Deus fez para a procriação e para a perpetuação do homem na terra. Só tem uma coisa. Quando Adão se viu nu, ele deve ter tomado um susto fora de série. Porque ele não gritou para Deus. Não. Em vez disso, ele se escondeu. Eva também não gritou. Agora eles estão separados. Houve o primeiro grande divórcio. O divórcio do homem com Deus. Ele quebrou a relação. Ele está separado de Deus. E quando Deus pergunta para ele, Adão, onde estás? Ele diz, ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo de me esconder. Deus disse, quem te fez saber que estava nu? Da onde tu tiraste essa informação? De onde veio esse conhecimento? Porque eu te criei nu, tu e tua mulher. Nunca te incomodaste. Porque agora foi que aconteceu. Imediatamente ele aponta contra a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Se vocês quiserem, podem fazer uma comparação com aquela primeira vez, quando Deus fez o homem dormir e tirou uma costela dele enquanto ele dormia, fechou o lugar com carne, e da costela ele fez a mulher. Quando a mulher estava pronta, Deus traz a mulher para o homem, e quando Deus acorda o homem ficou maravilhado. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado, o homem ficou fora de si de tanta alegria. Mas agora, no pecado, ele diz para Deus, foi a mulher que tu me deste. O que é que ele está dizendo? O Senhor não fez uma mulher que prestasse. O Senhor fez um problema para mim, a culpa é sua e dela. Eu sou uma vítima. Parece que continua sendo assim. A culpa é da mulher. O que aconteceu aqui é que o homem se separou da mulher dele. Ele já não protegeu a mulher. Ele não cuidou dela. Ele disse para Deus que ela não era digna. Ele disse para Deus que ela não era suficiente para ele,
que ela causava problema. Eu não sei. Se eu fosse Eva, eu tinha dito, ele comeu porque quis, eu não obriguei. Mas ela não era tão mal criada. E Deus se voltou para a mulher e disse, que é isto que tu fizeste? E ela, muito mulher, disse para Deus, a serpente me enganou e eu comi do fruto que tu disseste que não comesse. Ali você vai ver que aconteceu primeiro uma separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado, houve essa separação do homem para Deus, uma separação vertical. Agora, o homem no pecado, vai haver uma separação horizontal. Vocês entenderam por que a cruz? Primeiro, a separação é de baixo para cima, de cima para baixo, vertical. Agora, a separação é horizontal, é do homem para a sua mulher. Então, por isso vai haver a cruz. São dois tipos de linha que vão ter que se cruzar. Daí em diante, agora com a separação entre marido e mulher, a discórdia entre Adão e Eva vai ter a continuidade da separação horizontal. Nós temos a separação entre irmãos, Caim e Abel. Eles vão se separar. Vai haver a traição, o ciúme, a violência, o sangue, o crime. E então nós vemos que desta separação entre o homem e Deus, vai haver a separação entre os homens, e isso se chama a degeneração dos relacionamentos. Começa desde o momento em que o homem não tem mais o seu relacionamento com Deus. Mas nós sabemos, como está escrito no livro de Jó, que o objetivo de Deus era: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Deus planejou o homem para ele. Deus quer o homem para ele. Deus fez todas as coisas e separou um planeta no universo para ficar povoado de homens à imagem e semelhança do seu filho. Portanto, como Deus nunca fica frustrado, isso é uma palavra forte que tem no livro de Jó, quando Jó diz para Deus, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Deus não ficará frustrado. Ele deu uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Ele ordenou a formação da família. Por isso, nós sabemos que enquanto houver ser humano na terra, haverá a família. Quando Deus forma a família, ele se incumbe junto com o homem. Não sei se alguma vez você leu com atenção a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, naquele capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo ensina sobre 3 parábolas de perda e restauração. Mas na parábola do filho pródigo, ele fala sobre perda e restauração de relacionamento, e nós sabemos como aconteceu. O filho caçula diz para o pai, me dá parte dos bens que me cabe, porque eu vou embora.
Ora, aquele filho, aquele rapaz, estava todo errado. Primeiro ele estava dizendo ao pai, eu quero a parte dos seus bens, porque ele não tinha direito a nada. A gente só é herdeiro depois que o pai morre. Ninguém tinha morrido. Mas o que ele está dizendo na linguagem de Jesus é o seguinte, eu não quero mais ficar na sua casa, eu não quero comer na sua mesa, eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero estar no seu ambiente, eu não quero vir aqui nem quando o senhor morrer. Porque o senhor me dá logo a parte dos bens, que eu já vou embora e daqui eu não apareço. E o pai deu na visão de Jesus. E nós sabemos tudo o que aconteceu com esse louco. E você sabe, da onde a gente tira e não põe, vai faltar. E ele foi gastando dinheiro, gastando, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Tem aquele velho ditado na nossa terra. Amigos são quase todos como aves de arribação. Faz bom tempo, eles vêm. Faz mau tempo, eles vão. E assim aconteceu. Acabou o dinheiro, os amigos desapareceram e nós sabemos que ele conseguiu arrumar emprego num chiqueiro de porcos. Você pensa Jesus falando isso para uma porção de judeus? Porque Jesus estava pregando em Israel. Os ouvintes eram judeus. Quando ele falou chiqueiro de porco, o povo ficou louco. Olha, a degradação daquele rapaz foi tão grande que ele tinha tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos. E nem isso ele tinha. Nessa situação de pior do que porco, ele se lembrou. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão que coma? E eu aqui passando fome. Aí ele diz alguns movimentos. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olhe na linguagem de Jesus o tamanho do pecado. Pequei primeiro de tudo contra os céus e contra ti. Por quê? Filho não escolhe o pai que tem. Filho recebe o pai que lhe foi escolhido. Por outro lado, pai nenhum sabe fazer filho. Então, o pai não escolhe o filho não escolhe o pai. Isso é uma escolha absoluta do Criador, que é Deus. Então, quando um filho rejeita o pai, ele está rejeitando o que Deus fez. Algumas pessoas me dizem, mas irmã, o meu pai era um criminoso. Ele estuprou minha mãe. Ele era macumbeiro. Era seu pai. Quando Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos na terra que eu te dou, ele não disse se seu pai for um homem nobre, se seu pai for um homem bom, se seu pai for um pai. Porque um pai, o homem se deita com a mulher quantas vezes ele quiser, mas quem faz o filho é Deus, porque Deus é o Criador. Deus é o Criador. No Salmo 139, o salmista diz para Deus, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. É Deus o Criador. É Deus que fabrica você no ventre da sua mãe. Deus deu uma ordem.
Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Por isso, todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles entram numa legalidade espiritual em que Deus pode trazer uma vida que está lá em cima com ele, ali, pegar o material, a sementinha do pai, e começar a tecer um corpo para aquela pessoa. Aquela pessoa vai nascer, mas não foi aquele pai que fez. Um homem e uma mulher se deitam, mas não fazem o filho. Quem faz o filho é Deus. Então, o que acontece é que agora, quando Deus vai formar o filho no ventre de uma mulher, Deus, o Pai, ele tem muitos ingredientes para botar, mas ele está olhando lá na frente. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós temos 3 grupos de dons. Os dons do Pai, os dons do Espírito, os dons do Filho. O Pai, quando está tecendo você, quando teceu você no ventre da sua mãe, enquanto ele estava tecendo, ele foi distribuindo os dons dele. Os dons dele são 7. Estão escritos em Romanos 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Desses 7 dons, que nós chamamos dons carismáticos, ou dons da graça, ou dons básicos, ou dons do Pai, ele distribui. 30% de um, 20% do outro, 50% do outro, 60% do outro, 30%. E ele vai distribuindo de acordo com o que ele quer de você. Aqui. Porque quando ele está formando você no ventre da sua mãe, ele tem um propósito. Um desses dons sobressai mais. Mas ele está formando você com um propósito específico. Lembra quando Deus fala com o profeta Jeremias no capítulo 1, que ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Não é? E Paulo diz sobre ele ter sido chamado antes de ter sido fabricado no ventre da mãe dele. Todos nós, quando nascemos com um propósito estabelecido. Mas nós nascemos numa família. Nós nascemos numa clã. E nós aprendemos os hábitos e os costumes daquela família. E nós temos responsabilidade dentro daquela família. Portanto, Deus podia ter nos trazido no princípio da era cristã. Não é? Mas não. Ele deixou para nos formar e nos chamar para sermos a igreja do século XXI, a família do século XXI. E quando nós pensamos nisso, e pensamos no desafio que é ser casado hoje, ser pai, ser esposa, ser mãe, ser filho, hoje, nós pensamos num desafio, num chamado muito sério de Deus. Porque sempre foi difícil o relacionamento. Nós vemos que desde Adão
Já houve separação, acusação entre o homem e a mulher. Entre o marido e sua esposa. Um irmão matando o outro. Nós vemos no tempo de Jacó, os irmãos querendo matar José, vendendo José como escravo. Nós vemos Simeão e Levi arrebentando com Siquém, saqueando, matando, fazendo coisas horríveis para vingar o que fizeram com Diná, a irmã deles. Você imagina, no mundo caído que nós vivemos, aquilo que é caído vai caindo cada vez mais hoje. Como é que nós estamos? Então você pense no seu chamado como família hoje. Hoje. Então tem que ser um chamado onde Deus já colocou em você todos os ingredientes para que hoje você seja tentado, mas não seja caído. E nós vemos que o propósito de Deus para nós hoje é que sejamos igreja como foi a igreja primitiva. Uns filhos de Deus cheios do Espírito, botando o mundo de cabeça para baixo. Famílias testemunhando do reino de Deus. Mas o que está acontecendo hoje? Que tempo nós vivemos? Nós vivemos uma conclusão de tempo. Por que conclusão de tempo? Quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, Deus tem alguns tempos marcados. Nós temos um tempo que foi concluído no dilúvio, não é? Ali foi um tempo que passou. Depois do dilúvio, nós começamos outro tempo em que a Bíblia diz que dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, foi povoada toda a terra. Tudo foi acontecendo e foi degenerando, porque o homem ainda está no pecado. E depois que acontece isso tudo, o homem tenta, ele quer, porque Deus nunca tirou do homem o princípio da adoração. O homem sempre aspirou por alguma coisa maior, porque o sopro que veio de Deus para o homem é sopro de Deus. Não sei se você já observou, todos sabemos que vamos morrer. Ninguém quer ouvir isso. Vai não, vou não, eu não vou não. Não quero ouvir falar disso. Tudo bem, tem tanta certeza que não precisa lembrar. Sabemos que podemos adoecer. Ninguém quer. Paga plano de saúde, mas não quer adoecer. Ninguém quer, lógico. Envelhecer, adoecer, morrer. Ninguém quer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Só tem um jeito de não ficar velho. É morrer na juventude. Ninguém quer. Ninguém quer. Pois agora deixa eu lhe dizer. Aquele sopro que Deus tinha, que Ele deu no primeiro homem, não tinha doença, não tinha envelhecimento, não tinha morte. Por isso nós não aceitamos. Nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Não aceitamos, não queremos. Não queremos. É todo mundo... Nunca você fez tanta ginástica como faz agora, depois que ficou velho. Para quê? Né? A medicina que mais ganha hoje é a medicina estética. Nego estica tudo. Estica tudo que parece mais velho, né? Fica esquisito. Mas tudo bem.
O homem não quer envelhecer. O homem não quer adoecer, não quer morrer. E como é que Deus vai tratar disso? Deus chama um homem e começa uma nova população na terra com uma promessa. Ele chama um homem, Abraão. Abraão era um idólatra. A Bíblia diz que Abraão e seu pai Terá adoravam outros deuses, mas só tinha idólatra mesmo. Deus chamou Abraão. Começa uma nação separada, um povo separado que é Israel. Um momento na terra. 200 anos. 200 anos. Desculpa, 2000 anos. E Deus, através desse povo, traz profetas, traz juízes, traz libertação do Egito e tudo mais, até que se cumpre a promessa que Deus tinha feito a Eva lá no Éden. Vem o Filho de Deus. Quando nós vemos Paulo dizer em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora, ninguém prestou atenção, está começando um outro momento na terra. Um novo momento na terra. Belém estava dormindo, nasceu o Salvador. Os anjos foram gritar para os pastores. Eu tenho um furo de reportagem para vocês. Eu tenho uma novidade. Qual é? Esta noite, na cidade de Davi, nasceu Salvador. Todo mundo dormia. E a promessa feita lá no Éden para uma família estava acontecendo. Veio Jesus, fez tudo o que tinha que fazer. Para poder haver um grande desfecho. Olhe bem, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. No dia de Pentecostes, vai fazer 2000 anos. O Espírito Santo de Deus veio para ficar na terra, no coração de filhos de Deus. Cada um que se converte a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e faz habitação nele. Olha o que está acontecendo. Mas o que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Começam os últimos dias. Os últimos dias não começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Está escrito, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 2. Eu não vou ler tudo, senão nós não vamos ter muito tempo. Atos 2. Os discípulos, quando Jesus subiu, voltaram para Jerusalém, e a cidade de Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos, porque ia ser a festa de Pentecostes. E Deus tinha separado, está escrito em Levítico 23, 7 festas. Deus diz para Moisés assim, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão ocasiões solenes. Estas são as minhas festas. São festas de Deus, não são festas de Israel. Quais são as festas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos.
Então, cada vez que é o momento de uma destas festas, todos os judeus procuravam caminhar para Jerusalém para a celebração solene das festas do Senhor. Eles vinham de várias nações para ofertar, para celebrar Pentecostes, que era aquele momento. A cidade de Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos de todas as nações. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala. A Bíblia diz com medo dos judeus. Este é a preparação para Pentecostes. A Bíblia diz, no dia, ao capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bem, à medida que o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, eles estavam todos cheios da palavra de Deus. Porque 3 anos eles aprenderam a palavra de Deus com Jesus. Quando o Espírito vem sobre esta palavra, houve uma explosão de vida. Eles não puderam mais ficar presos. Abriram as portas. Falavam alto em outras línguas sobre as maravilhas de Deus. Só que eles eram galileus. Na linguagem popular, eles eram caipiras. Como que eles iam falar? Você pensa, você chegando na sua cidade, lá no interior do Brasil, e de uma hora para outra o povo começa a falar inglês, francês, japonês, mandarim, e seja lá o que for. Foi isso que aconteceu. As pessoas que tinham vindo de outras nações entendiam. Eles ficavam falando das maravilhas de Deus. Aquilo impregnou o ambiente. A Bíblia diz, quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam, pois, atônitos e se admiravam. Outros, versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados. Nesse momento, Pedro se levanta. Quando ouviu dizer que os irmãos estavam embriagados, a Bíblia diz que Pedro se levantou com os 11, ergueu a voz e falou o seguinte: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isso que eu quero que vocês prestem atenção. Mas o que ocorre, o que está acontecendo aqui, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que foi que o profeta Joel disse? Acontecerá nos últimos dias. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos,
e até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Ele está dizendo, o que o profeta disse que aconteceria nos últimos dias é o que está acontecendo hoje. Hoje começam os últimos dias. Então, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. Vai fazer 2000 anos, 2 milênios da época do Espírito Santo na igreja. Da época da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. 2 milênios em que a igreja tem estado espalhando a notícia da salvação, entregando o evangelho da verdade, criando e produzindo famílias no reino de Deus. Nunca deixou de haver marido e esposa e filhos, mulher grávida, avó, a família na continuidade do reino de Deus, como Deus mandou. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Nunca foi fácil ser família. Nós vimos que desde o princípio já houve a quebra de relacionamento entre Adão e Eva. Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Daqui a pouco vem a quebra de relacionamento entre irmãos, Caim mata Abel. Dentro da família. Então, quando nós vemos o quanto é difícil o relacionamento não existe, sem problema. Seria utopia achar que você, meu irmão e sua mulher nunca vão ter o desentendimento. É mentira. É mentira, não existe isso. Isso é uma ilusão, isso é utopia. O que não pode, não deve acontecer é a falta de respeito, o maltrato, a agressão e a violência. Mas a discórdia de opinião é até saudável. É preciso. Relacionamento sem problema. O grande problema que está acontecendo hoje, meus irmãos, é o problema que não existe reconstrução nem restauração da harmonia familiar. Primeiro, quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele começou pela palavra. E no Evangelho de João, João diz, todas as coisas Deus fez por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Porque a vida está no verbo, na palavra. O grande problema nosso hoje, como nós estamos lidando com a comunicação dentro de casa. Como está a comunicação? Porque se o próprio Deus fez tudo através da comunicação, e sem a comunicação nada do que foi feito se fez, como é que está a nossa comunicação? Ora, a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Ainda tem um versículo que diz, guarda a tua língua dentro da boca e evitarás dano para a tua alma. Como é que você está usando a palavra na sua família? A comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Também pode ser negativa e pode ser positiva.
A comunicação verbal, ela tem o mesmo poder da comunicação não verbal. A comunicação não verbal, logicamente, é aquela através da qual nós usamos palavras audíveis. A não verbal é através do silêncio, através dos gestos. Por exemplo, quando você vê no capítulo 13 de Gênesis, vou dar um exemplo. Capítulo 13 de Gênesis, Abraão, quando chegou na terra, Deus diz para ele: anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão olhou e viu que tinha fome. Será que era só fome que tinha em Canaã? Mas ele viu fome e desceu para o Egito. Desceu para o Egito. A Bíblia diz: ao se aproximar do Egito, desculpa, é capítulo 12, no versículo 10 diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão para o Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, preste atenção, ele não tinha entrado. Quando se aproximava do Egito, quase, olha este advérbio, quase ao entrar, pá, abriu a boca. Ele disse a Sarai, sua mulher, olha o que este homem diz. Ora, vejo que és mulher de formosa aparência. Meu irmão que está me olhando, quanto tempo faz que você não olha para sua mulher e diz isso? Que ela é bonita. Quanto tempo você não diz? Não começa, não. A pergunta é para ele. Quanto tempo você não olha para sua mulher e diz uma coisa? Assim, como você é linda. Agora, quando ela vai dizer, eita, tem algum problema por aí? Ele nunca mais disse isso, só pode ter problema. Olha aqui o que vai acontecer. Ele elogiou a beleza de Sara e diz para ela, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã. Olha o interesse do velho. Para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conserve a vida. Este homem estava pensando nisso há muito tempo. Cuidado que o homem não é fácil, não. Ele vinha, eu vou para o Egito, mas com uma mulher bonita desse jeito eu corro risco de vida. É? Viu? Mulher bonita é um problema. Melhor casar com um tribufu, ninguém quer. Ninguém quer. Lá vai ele, o caminho todo para o Egito, ele olhava para Sara e dizia, ai, é bonita demais, o que é que eu vou fazer? O faraó, toda mulher bonita que entrava no Egito, tinha que ser dele, não podia ser casada. Podia ser viúva ou solteira. Então, ele armou e disse para ela, a tua beleza não vai passar despercebida. Eles vão me matar, Sarinha, para ficar com você. Eu prefiro, Sarinha, ser cunhado do faraó. Eu não quero morrer. Diz para ele que você é minha irmã. Diga. Porque você vai para o harém do faraó de qualquer jeito. Porque você é bonita, a culpa é sua. Sara não disse uma palavra, pode ver. A comunicação verbal é dele, a resposta dela é uma comunicação não verbal. Sara entra no Egito, os príncipes de Faraó viram a beleza da mulher,
comentaram com Faraó. Seguramente ela disse o que o marido mandou dizer. Ela é levada para a casa de Faraó. Pense na vida desta mulher. Ela nunca tinha estado naquele lugar. Ela nunca tinha dormido com outro homem. Ela não conhecia aquela gente. Ela amava o marido dela. Mas ela não queria que ele morresse. Ela se sacrificou. A Bíblia diz, por causa disso, o faraó tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelas. Ficou rico, cunhado do rei. Agora olha, capítulo 12, versículo 17, diz assim: porém o Senhor puniu a casa de Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não foi por causa de Abraão, não. Foi por causa de Sarai. Foi por causa do sofrimento desta mulher. A resposta do amor dela para este marido foi o silêncio. Foi a ação dela. Eu vou sofrer. Eu vou penar para que tu vivas, meu marido. Foi essa. Isto é comunicação não verbal. Ela não precisou falar. Ela fez. Existe um salmo sobre a comunicação não verbal. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras são ouvidas até os confins da terra. A comunicação não verbal, ela é muito, muito eficiente. Por exemplo, marido chega em casa depois de um dia de trabalho. A mulher vai direto para a televisão. A mulher vem, oi meu bem, como foi seu dia? Ele bota a televisão no último grau do volume. O que ele está dizendo para ela? Não quero ouvir sua voz, não quero nada com você, estou interessado nas notícias. Não precisou falar. Não precisou falar. A mulher, marido chega em casa, ela deixa para ir por último para a cama, vai para lá, com a roupa que Deus me livre, e a cama sem fazer, cheirando a sabonete. O que ela está dizendo para o marido, estou nem um pingo interessado em você. Isso é comunicação não verbal. Ela não precisa falar nada. Ela está mostrando que ela não está se importando com ele. Existem tantas formas da gente comunicar. E nós precisamos prestar atenção ao que nós estamos comunicando ao nosso parceiro, aos nossos filhos. O que estamos comunicando? Tem um momento em 1 Samuel, eu estou atrasada no horário, mas eu vou terminar isso aqui, você me perdoe. 1 de Reis, a Bíblia diz, havia um homem, 1 de Samuel, capítulo 1, havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Era o pai de Samuel. Elcana descia. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha 2 mulheres. Lógico que vai ter problema. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina, a outra se chamava Ana. Penina tinha um filho atrás do outro. Ana era estéril, mas ele amava Ana.
Lá para o Oriente, ainda quando eu morei lá e até hoje é assim. Uma mulher estéril, ela não honra o marido. Porque ela não pode provar que o marido dela é macho, que dá no couro. Porque ela não engravida. Então, a mulher, quando engravida, ela está proclamando, meu marido é macho. Mas se não engravida, é uma vergonha. Então, tem o ventre amaldiçoado. Penina tinha um filho atrás do outro. Ana não tinha. Todos os anos, ele descia das montanhas de Efraim, ali de junto de Jerusalém, para sacrificar no tabernáculo de Shiló, onde estava o tabernáculo de Moisés. E todas as vezes que ele ia fazer o sacrifício, ele dava pedaços para os seus filhos e filhas e para Penina. Para Ana, a Bíblia diz que ele dava porção dobrada. Aqui, ó, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quando os iam para a casa de Deus, Penina razoava em cima de Ana, humilhava a Ana, porque tinha inveja dela, que o marido tinha preferência por ela. O que acontece? A Ana, então, não comia, porque ficava irritada, humilhada, chorosa. Um dia chegaram na mesa e Elcana, o marido, disse para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? Versículo 8 de 1 Samuel. E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ah, se fosse, ela não estava chorando, né? O que este homem estava dizendo para essa mulher? Ana, eu percebo que tu estás chorando, porque eu vejo os teus olhos. Eu vejo que tu não te alimentas e isso me preocupa. Ana, eu sei que o teu coração está triste. Como eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam, Ana. Com esta palavra de consolo desse marido, essa mulher subiu ao templo e foi fazer o que ela devia ter feito há muito tempo. Ela subiu e fez um voto a Deus. E ela diz: Senhor Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeiro, esta mulher sabia: não é o meu marido que faz filho, é o Senhor. É o Senhor que escolhe o sexo. Eu quero um filho homem. Eu quero lhe dar um filho para o seu trabalho. Mas eu não tenho nenhum porque o Senhor nunca me deu. Mas se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar para o Senhor consagrado. Eu vou criar de acordo com a sua vontade. Ele será seu. Nós sabemos que depois de 2 anos, Ana voltou e já trouxe o filho Samuel, que entregou no templo, e ele ali foi criado. E nós sabemos de todos os filhos de Elcana, o único que sabemos o nome é Samuel, o sacerdote. Você lembra o que levou a Ana a esse ponto? A
comunicação positiva do marido. Ele podia ter dito para ela: Ana, para com isso. Eu trabalho o tempo todo na montanha, desço para cá. Quando chega aqui, todo mundo está feliz, Ana. Eu dou porção dupla do sacrifício para você. Você fica aí com essa cara de zumbi. Para com isso, porque você estraga a festa de todo mundo. Se ele tivesse feito isso, ele tinha sido verdadeiro, mas teria sido cruel. E a comunicação dele seria degenerativa para a vida daquela mulher. Em vez disso, ele deu uma palavra de carinho, de reconhecimento. Ele deu uma palavra de amor e isso incentivou, foi o tônico que ela precisava para fazer aquele voto diante de Deus. Por isso nós podemos ver como é que está a nossa comunicação na família. Que palavras nós estamos usando? Qual o tipo de comunicação que nós estamos empregando? Será que é uma comunicação de apreço, de carinho, de valor? Ou será que nós estamos arrebentando com a vida e com as esperanças daquelas pessoas que estão ao nosso redor? Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. A mesma oportunidade que nós temos de falar o bem, nós temos para falar o mal. Qual é a comunicação que nós escolhemos para viver, para a construção da nossa família? Deus criou a família e ordenou. Problemas existem no relacionamento desde o início. Qual é o papel dos filhos de Deus hoje? No final dos tempos. No final dos últimos dias. Porque Deus escolheu você, meu irmão, para ser a família do século 21. Qual a diferença que Ele quer na sua vida? De que forma você tem encarado essa situação com os seus filhos? O que Deus quer de você como família hoje? Amanhã de manhã continuaremos, se Deus quiser. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Glória a Deus por essa palavra. Quem diz amém? Eu quero aproveitar esse momento, visto que o tema é bem relevante, né? E principalmente muito atual. O que nós estamos vivendo, infelizmente, no mundo é uma decadência do propósito de Deus na terra, que é a família. E nós percebemos, pelo que foi ministrado, que desde o princípio Satanás quis desfazer aquilo que Deus fez. E eu, irmãos, eu creio num Deus que restaura. Quem está comigo aqui? Essa palavra ela veio para orvalhar os nossos corações. Isso foi o que eu recebi. E nos alertar. Foi dito que o Espírito Santo está em nós. Quem está aqui? Amém? E se Ele habita em você, e se Ele habita em nós, a nossa casa não será destruída. Nós vamos ser o cumprir da vontade de Deus nessa terra, em nome de Jesus. E Deus colocou algo no meu coração, estando ali, visto que estamos praticamente num congresso de família. Esse tema foi muito bem escolhido, glória a Deus por isso, por essa palavra, né? Que já começou a trazer resultado, é assim que eu creio. Glória ao nome do Senhor.
E eu quero chamar o pastor Edson, que está aqui comigo. O pastor Mazen não pôde estar por questão de saúde, nós vamos estar orando por ele. Mas nós vamos orar pelas famílias que estão aqui. Nós não vamos concordar que Satanás destrua aquilo que Deus fez por nós. Nós vamos exercer a autoridade dada por Deus como sacerdote do Senhor que somos. E eu queria pedir a você para ficar de pé. Não vai precisar você vir aqui à frente. Mas nós vamos concordar em oração. Pastor Ivan está aqui também. Pastor, vem aqui conosco, por favor. O que é que nós vamos fazer? Pegando a palavra que foi ministrada. As atitudes que a irmã Edmeia mostrou. Nós vamos fazer também. Nós vamos ver o melhor que tem da nossa casa. Nós vamos cuidar com as palavras que nós falamos com os nossos filhos. Nós vamos cuidar com as palavras que falamos com as nossas esposas. As esposas vão cuidar com as palavras que falam com o marido. Nós não vamos permitir Satanás destruir nossa casa. Não vamos. A palavra foi ministrada, ela veio de encontro ao nosso coração. E nós vamos voltar para nossas casas para amanhã receber aquilo que vai complementar o dia de hoje. Mas nós vamos crer que Deus trouxe essa palavra para renovar as nossas famílias, as nossas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava ouvindo a ministração e ouvindo o Espírito Santo falando comigo. E eu entendendo, irmãos, que nós ainda podemos cantar o cântico de Ana. E dizer, não, os nossos filhos não foram destruídos, Deus restaurou. Nós poderemos dizer ao nosso casamento, as mulheres, os nossos maridos, os maridos, as nossas esposas, nós temos uma casa abençoada. A palavra de Deus veio para abalar aquilo que está contra o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a senhora falou aquele texto de Davi, que diz assim, antes que você fosse formado no ventre, eu já sabia. E aí a senhora disse assim, para todos vocês há um propósito. Então o que significa? Não há nenhum de vocês aqui perdidos. Todos Deus fez um propósito para você e nós não vamos perder isso. Os irmãos estão aqui? Amém? Essa é a oração da fé. Nós vamos orar juntos. Você vai colocar diante de Deus e Senhor, o que foi ministrado, faz isso agarrar no meu coração. Vai onde a ferida está, vai onde Satanás colocou a seta e destrua. Cura o meu marido, cura a minha esposa, cura os meus filhos, cura a minha casa. Você vai ter prazer em voltar para a sua casa, em chegar do trabalho e ser recebido pela sua esposa, e ser abraçado pelos teus filhos, porque há poder na palavra de Deus, ela cura os que estão doentes. Amém? O Senhor nos trouxe essa palavra. Feche os seus olhos, pastor Edson estará orando, eu, pastor Ivan, vamos concordar nessa oração. Essa palavra vai ficar gravada na sua vida, em nome de Jesus. Pai, diante da Tua palavra, Deus, estamos, ó Deus, que foi ministrado aos nossos corações, ó Deus. Pai, nós cremos, ó Deus, que há um mover sobrenatural neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que há um propósito em todas as coisas. E esse dia, esse momento, o Senhor escolheu para falar aos nossos corações, para trazer, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, o princípio de todas as coisas. Ó Pai, o fundamento, a base, ó Deus, de todas as coisas. E nos, ó Deus, nos lembrar, ó Pai, nos condicionar, ó Deus, a entender que o Senhor tem um propósito em todas as nossas vidas, em toda a família e no coração de cada pessoa. Pai, nós sabemos, ó Deus, como está, ó Deus, o mundo dos dias atuais, como, ó Deus, as setas estão sendo lançadas, ó Deus, no seio da família. Pai, nós entendemos, ó Deus, que o inimigo tem escolhido, ó Deus, a família como o primeiro projeto de destruição da Tua igreja. E nós levantamos nessa noite, ó Deus, para renegar isso, ó Deus, para não aceitar isso. Pai, nós levantamos aqui, ó Deus, para repreender toda tentativa do inimigo sobre as famílias, sobre os lares, sobre os filhos, sobre os pais. Meu Deus, nós queremos, ó Deus, ordenar, ó Pai, que nos nossos lares, ó Deus, seja restabelecido o amor, seja restabelecida a comunicação, seja restabelecida a honra, seja restabelecido o respeito uns com os outros. Ó Deus, que nós possamos entender, Pai, que temos um propósito, que temos uma responsabilidade dentro da nossa família.
e a tua palavra veio de encontro ao meu coração, veio de encontro ao coração de cada um que está aqui. Nós precisamos disso. Pai, nós precisamos rever, ó Deus, a nossa forma de falar. Nós precisamos rever, ó Deus, o nosso conceito que temos, ó Pai, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das pessoas que estão em nossa volta. Meu Deus, nós queremos diante de Ti, ó Deus, como um compromisso, ó Deus, nesta noite, ó Pai, nos colocar, ó Deus, para fazer melhor, para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, pela vida da irmã Edmeia, que o Senhor continue usando onde quer que passe, ó Deus. Nós sabemos que tem muito mais, que amanhã será outro dia, que será outra porção que virá do céu para as nossas vidas. Ó Pai, o que eu peço é que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos capacita, ó Deus, a entender. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar no nosso coração, ó Deus, de forma clara, ó Deus, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos, ó Deus, tomar cuidado com aquilo que falamos dentro do nosso lar. Meu Deus, o tanto que nós precisamos vigiar com a nossa língua. Meu Deus, que o nosso lar, ó Deus, seja um lar de bênção. Que o Teu nome seja glorificado. Que nós, ó Deus, possamos honrar, ó Deus, todos os membros da nossa família e arcar com a responsabilidade que temos de sacerdotes no nosso lar. Ó Deus, de esposo, ó Deus, que cuida, que zela, que aninha os Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, eu Te peço em nome de Jesus. Meu Deus, que essa palavra que foi ministrada, Deus, que essa palavra, Deus, tão poderosa que foi ministrada aqui, ó Deus, que essa palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração, ó Deus, venha ser, ó Deus, como dia a dia na nossa vida. Pai, que nós possamos repensar, ó Deus, tudo o que estamos fazendo com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos colocar, ó Deus, no lugar, ó Deus, de honra e reconhecer, ó Deus, o Teu grande amor, a Tua vontade, a Tua benignidade, o Teu amor, o compromisso e o propósito que o Senhor tem para com cada família. Pai, eu quero abençoar, ó Deus, as famílias em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. A sua família, se não está, será restaurada em nome de Jesus. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Filhos, ore pelos seus pais. Pai, ore pelos seus filhos. Não aceita nada menos do que a palavra de Deus diz. Amém? O Senhor vai fazer, vai dar certo em nome de Jesus. Assente um pouquinho só, por favor. Irmãos, amanhã nós vamos continuar recebendo essa porção, né? Mais uma parte daquilo que Deus preparou para nós nesse final de semana. Quem está feliz? Glória a Deus, seu coração está ardente igual está o meu? Bate no irmão do seu lado e fala com ele, acorda, rapaz, já começou. Oxi, e vai ficar melhor ainda, amém? Então, por causa disso, para nós estarmos assim bem prontos para receber mais uma porção amanhã, o pastor Maza decidiu não haverá a escola dominical. Então, amanhã, uma exceção, amanhã, né, domingo, você pode dormir mais meia hora. Quem diz amém? Oh, pode dormir um pouquinho mais. A reunião vai começar às 10h30 o culto, mas você precisa chegar antes. Você sabe da dificuldade do estacionamento. Se você sabe que começa às 10h30 e sair de casa às 10h20, você não vai chegar no horário. E nós não vamos atrasar nenhum segundo. O nosso horário é americano. Amém? Não vai atrasar. Então, em ponto a ministração, vamos ter mais 1 hora de ministração, você tem que estar aqui. E alguém que você conhece, que precisa vir, que tinha que estar ouvindo essa palavra e não veio, manda uma mensagem, compartilha o card da igreja e diz, olha, vamos lá, que foi uma bênção, amanhã terá um pouco mais, vamos encher esse lugar aqui amanhã para receber essa porção. Então você virá e hoje, tem alguém com fome? Fome mesmo de comida? Puxa assim, fazendo aquele barulho santo, dando glória a Deus? Tem uma comida prontinha ali, né, pastora? Então daqui a pouquinho você vai ser servido
E nós precisamos, irmãos, eu preciso que você assuma um compromisso. Nós precisamos estar orando pela saúde do pastor Mazen, para Deus guardar o pastor Mazen e fortalecer a saúde dele. O pastor teve passou um tempo difícil no emocional, então eu preciso que nós ajudemos orando para que o Senhor possa guardar o coração dele. Às vezes a gente vê aquele homem forte, até esses dias eu comentei com ele, eu falei, pastor, a gente vê estar sempre disposto, pronto para a guerra, mas é uma pessoa, é um ser humano que também, né, a saúde também sofre. Então, todas as decisões dependem da liderança, depende do pastor, depende da pastora Alessandra. Então, eu preciso que vocês estejam orando, cobrindo a vida deles, para que Deus dê eles saúde, dê a eles paciência, longanimidade, né? Estratégia de guerra, porque nós precisamos deles saudáveis. Não é isso? Todos nós sabemos que vamos... a irmã Edmeia falou das 3 coisas: envelhecer, morrer e o que mais? Adoecer, mas ninguém quer nada disso. Quem quer? Ninguém quer adoecer, ninguém quer envelhecer, ninguém quer morrer. Mas já que é inevitável, então que envelheçamos com saúde, e se adoecermos, que fiquemos bons, né? E se morrermos, que morramos em paz, em nome de Jesus. Então eu quero que a gente esteja orando pelo pastor Mazen e pela sua casa, não só por ele, mas ele, a sua esposa, as suas 2 filhas, os netos que vão vir no futuro. Pelos cachorros, tem 2, que Deus abençoe até a cria dos animais deles, tem que ter saúde para todo lado lá, e paz, amém? Então assuma esse compromisso da gente estar orando por eles, para que dê tudo certo em nome do Senhor. Fique de pé rapidamente, deixa eu orar com você, em seguida vamos estar jantando aqui em cima, restaurante da Assembleia de Deus, Belém Férvio, aqui você pode jantar, já está tudo pago. Sabe quem pagou o jantar? Quem foi? Você, quando você contribuiu. Então, você tem todo o direito de comer ali e ser abençoado. Pai, oramos agradecidos nessa noite por essa palavra poderosa que veio de encontro ao nosso coração. Nosso coração arde agradecido por tudo que o Senhor trouxe a nós através da nossa querida irmã Edmeia. Amanhã nós estaremos aqui de volta, recebendo um pouco mais dessa porção, e que o seu nome seja sempre lembrado nesse lugar e glorificado pela vida dos seus filhos que aqui estão. Oramos e concordamos que o Senhor esteja guardando o pastor Mazen na sua casa, restaurando a saúde dele, guardando a sua esposa que está ao lado dele, ajudando nesse trabalho, guardando as suas filhas, Senhor, a Sandrine e também a Soraya, guardando os seus animais, as crias dos seus animais, os genros, Senhor, os seus genros. Guarde toda essa família, a vida financeira deles, a saúde deles, a mente, Senhor, a prosperidade deles. Guarde eles todos os dias para que eles cumpram a vontade do Senhor nessa cidade, nessa terra. Nós também te pedimos que o Senhor possa nos despedir em paz, que ao voltarmos para os nossos lares sejamos guardados e protegidos pelos santos anjos do Senhor. E estaremos de volta amanhã em nome de Jesus. Estenda sua mão, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem, irmãos? Pelo sangue. Deus abençoe você. Vão em paz, amanhã estamos de volta. Em nome de Jesus.